Tamo nós aí fazendo um podcast que algumas galeras ouvem, não sei quantas pessoas. Tem uma galerinha ouvindo aí, tem altos people. Altos people, valeu peoples. Muito obrigado você, caro ouvinte. Bom, queria só fazer uma anotação então, antes da gente continuar. Podcast dessa semana tá saindo num horário diferente, num dia diferente. Pura e simplesmente porque sim, ninguém manda em mim, só a minha mãe, e no caso ela não ouve podcast, então, oi mãe. Então é isso, a gente tá mudando os dias do podcast, encaixando na nossa rotina, porque a gente precisa fazer isso. Então, se você ficou esperando um episódio, desculpa, e se você for surpreendido por esse episódio, susto. A gente tem que encaixar ele no nosso cronograma, né? Mas é sempre bacana a gente ter um horário fixo, um dia fixo pra postar, mas ainda assim a gente agradece aos céus aí por estar conseguindo postar toda semana. Pô, ainda assim é uma grande batalha. E estamos vencendo, cara. Estamos vencendo. De vez em quando a gente leva um soco, mas é aprimoramento. A gente tá vencendo as lutas. Eu acho que existe uma linha de aprendizado, entendeu? Uma curva pro começo de tudo. E acho que em podcast, de todos que eu já ouvi até hoje, eu acho que essa curva vai bem ali, pelo menos até o episódio de número 50. Então, se chegar no número 50 e não tiver rolando, pode parar, entendeu? Mas até chegar no número 50, cara, tudo vale e nada vale, entendeu? Então, como a gente ainda tá no episódio de número 15, 16, 17... Você tá contando? Então, lógico que eu conto nas pastas. Olha só. Pra quem que ficar curioso, quiser saber, esse é o episódio de número 15 que estamos gravando agora. Mas é o de número 14 que vai ser publicado, porque tem um que é proibido, que nunca vai sair. Tem um que nunca vai sair. Não foi de propósito, mas é real. Existe. O episódio de número 7. Ele nunca existiu. Podcast proibido, banido. Quem diz que é só de jovem nerd que vive podcasts banidos? Aqui a gente exatamente. E foi o podcast que o Rubila não participou. Exatamente. Não saberei do que foi tratado. Nem pra mim. Nem você sabe o que é. Até pra mim ele é banido. Até pra mim ele é proibido. Então é isso. Muito obrigado pela compreensão de todos e é isso. É isso aí. Até semana que vem, pessoal. Tchau! Sejam bem-vindos a mais um Mesa de Plástico. Bom, agora tem a vírgula, né? Plim. A gente decidiu falar hoje aqui sobre um assunto que tá recorrente aí, né? Até onde eu tô pesquisando mais. Porque a gente deu aqueles 6 meses, há um mês atrás, dos lançamentos do último da última geração de consoles, né? A gente teve aí o lançamento do PS5 e do Xbox Series, que veio com duas famílias aí, né? O Series S e o Series X. E meio que isso voltou, né? Isso aí reacendeu a discussão de console de nova geração, que até então meio que tá todo mundo meio que virando o olho assim, porque ninguém considera isso ainda como sendo a geração atual, né? Ninguém meio que considera o PS5 como geração atual, né? Para todo mundo, já passou 6 meses, mas ainda assim é uma coisa muito futura, né? Por que, cara? Por que isso tá acontecendo, né? Tem 2 motivos, né, cara? Tem um motivo tanto econômico da galera, né? A gente tá no meio de uma puta de uma crise mundial aí, né? Por conta de problemas que todo mundo já sabe aí, que tá afetando a gente há 2 anos. A gente, no caso, no Brasil, estamos pior do que o resto do mundo. Exatamente. E também a gente tem uma outra crise, né? Que é a crise de processadores. Então, tipo, é tanta coisa acontecendo pra piorar a ingressão aí dessa 9ª geração de consoles pra casa de todo mundo, assim como foi outras gerações, né? Outras mudanças de geração. Que eu confesso que eu, como amante de videojogos, me vejo cada vez menos broxado, cada vez mais broxado, né? Melhor dizendo, com relação ao PS5 e ao Xbox Series S, cara. Eu confesso que eu tô sendo velho e tô falando aqui que eu não tenho interesse nenhum em fazer doideira pra pegar console agora. Eu já saí da onda de console já faz algum tempo, já desisti disso. Aceitei que pra mim o ideal é o computador mesmo, não tem jeito. Mas também sofre, né, da mesma coisa, do mesmo problema econômico, talvez até um pouco mais, né? Mas, enfim, eu acho que consoles são muito bacanas, eles servem um propósito e eles são muito bons, mas infelizmente agora não dá pra ter, né? E, Ruby, uma das coisas que você geralmente fala, pelo menos no canal, né, é a questão do quanto o console acaba sendo útil, então, por muito tempo, né? Então você usa o seu console faz quantos anos já? Você tem o PS4, né? Cara, eu tô com o PS4 aqui há coisa de uns
Desde o começo da geração, na verdade. Eu peguei meu PS4 no ano 1 do lançamento dele, né? Não peguei ele no mês 1, nem nada do tipo, porque eu queria muito console, mas também não sou rico. Então eu peguei ele no primeiro ano, peguei ele em 2013 ali, 2014 eu acho, e já peguei e uso ele até hoje, né? Tenho inúmeras reclamações com o PS4 Fat, tenho inúmeras reclamações com a indústria, né? Os caminhos que a indústria foi tomando, e ainda assim acho que o console ele corresponde ali a uma fatia de pessoas que simplesmente querem jogar videogame, ligado? Eu entendo a proposta do PC, eu entendo ali todas as vantagens de você ter um PC gamer, um PC mediano ali, só pra jogar uns joguetos, tanto pela facilidade econômica ali de poder comprar jogos de diferentes fontes, né? Até mesmo uma fonte alternativa, né? Se você me entende. Alternativa vulgo pirata. Tanto quanto a manutenção, né? Você pode estar dando upgrades, né, na sua máquina, coisa que não dá pra fazer no console. Sim. Mas o console ele ainda responde bastante pra mim, que é uma pessoa... Eu sou o público-alvo do console. Eu só quero jogar. Eu não quero manjar de hardware. Eu entendo. Falar pra você que não entendo de nada seria bobeira. Eu realmente entendo de algumas coisas. Mas o cara me fala, não, porque o teraflops do Xbox tal, ele supera os gigabytes do PS7, sabe? Aí, pra mim, já é too much. Com relação a hardware, né? Tipo, poder das coisas, eu acho impressionante. O console, ele é basicamente um computador de 5 anos atrás, Sim. médio, bom, só que rodando jogos de hoje e de amanhã. Então, é muito legal a otimização e tudo mais. Eu acho que é verdadeiramente uma obra de arte, assim, a questão do que eles conseguem tirar daquele hardware, sabe? É muito claro que o console é o bagulho que quem compra é a pessoa que só quer jogar. Eu sei que tá capado muita coisa que eu jogo hoje que lançou ali, sei lá, 2019, 2020. Eu sei que eu vou jogar no meu PS4 aqui de 2013, ele vai ter uma experiência capada, ele vai ter coisas que não vão ter no PC seu, por exemplo, tá ligado? Então eu sei disso e eu aceito. Simples assim, né? Tipo, outros exemplos aí que a gente pode dar que fazem isso, né? A gente vai chegar nisso no futuro. Mas a gente, tem um Cyberpunk aí que teve um episódio só dele, cara. E se você não viu aí, escuta aí, muito legal o episódio. E, a gente viu aí diferenças gritantes, cara. Se você assistir uma gameplay no PC e uma gameplay no PS4 Fat, né, cara? É realmente bem assustador. Os famosos teraflops, que não faz o menor sentido, né? Pra nada, na verdade. Teraflops, pra quem não sabe, é uma unidade de medida que criaram pra medir a capacidade do processamento de vídeo, né? Seja do computador, seja do console. E assim, na verdade, ele é um número medido com base em outros números. E se você pegar o número, né, de teraflops do PlayStation 5, que na verdade entrou, né, numa briga do PlayStation 5 com o Xbox novo e tudo mais, é uma briga de um hardware que pro computador já tá lá atrás, sabe? Sim. Só pra gente colocar em números, né? O PlayStation 5 teria 10,28 teraflops. Um computador de 5 anos atrás tinha 8. O top de linha desses anos de, sei lá, 5 anos atrás tinha 11. E o top de linha de hoje, né? Da última versão das placas de vídeo que saiu, que ninguém tem dinheiro pra comprar, tem 34 e 35 teraflops. Então, falar que ele funciona, ele tem 10 piriri e o outro tem 11, o outro tem 9, não faz o menor sentido. É o que eu falei, é uma questão de otimização. Então, ficar brigando por conta disso, sabe, não faz o menor sentido. Só que a indústria dos próprios consoles, então tanto a Sony quanto a Microsoft, né, com o Xbox, eles começaram a empurrar mais esses termos pra cima do público pra meio que criar essa divisão mesmo, né? E isso começou lá atrás, quando eles começaram a fazer, acho que foi o PlayStation 3, né, que teve a primeira versão, tipo, teve o Fat, depois teve o Slim, e que tinha uma diferença de hardware entre eles, porque o PlayStation 2 teve também, né, teve o Slim e tal, mas não mudava nada, eram as mesmas coisas, só mudava o formatinho dele, enquanto que no PlayStation 3 eu acho que já começou a ter diferença. Me corrija se eu estiver errado. Você entrou em uns pontos bem bacanas aí, né? Eu acho que a gente tem que lembrar sempre quando um console lança, que a empresa que faz o console, ela tem duas coisas em mente, né? Primeiro de tudo, que console dá prejuízo pra empresa. Ruby Dogs tá errado, não, irmão. Console dá prejuízo pra empresa. Console, eles não conseguem lucrar na venda do PS5, na venda do Xbox. Eles realmente perdem dinheiro por tudo que eles conseguem fazer no equipamento.
Então eles têm que fazer um negócio pensando no lucro que eles vão conseguir vender no console para depois vender jogos e serviços, e depois eles pensam de como que pode baratear, mas ainda assim ser atrativo para uma nova geração. É por isso que eu sinto às vezes que essa geração, essa mudança de geração, ela só é marcante mesmo pela aposentadoria mais do que justa dos HDs, cara. Para mim, essa geração vai ficar marcada como a morte do HD e o SSD vindo ali com força, que é o que eu já esperava no final do PS4, no final dessa 8ª geração. Era o que eu já martelava, cara. E aí, outro lance que a gente pode comentar em cima disso, né, é justamente de criar essa divisão, né, de você colocar melhorias e às vezes um get a mais num novo console, que é o que eu já reclamo hoje no canal faz tempo, né, cara? Pra quem acompanha minhas lives aí, eu sempre falo que videogame virou celular, e é uma das coisas que eu mais fico triste com a indústria, porque a gente tinha lá, de fato, no PS2, melhorias ali, porque a tecnologia, assim como a Era do Gelo, né, pra quem curte a história aí da humanidade, né, sabe que na Era do Gelo, a gente, depois da Era do Gelo, a gente, tipo, evoluiu muito mais no passar dos anos, né, num período curto de tempo, do que a humanidade, que eu digo humanidade, conseguiu evoluir antes disso, né, porque a gente tá totalmente preso na nossa forma de conseguir descobrir coisas novas. Então a tecnologia ficando cada vez mais avançada, a gente obviamente vai descobrir coisas daqui a 5 anos que daqui a 10 anos atrás era impossível se descobrir em 5 anos, né? Você tá entendendo aí a minha pegada? Eu tô viajando. Tipo, a gente vai descobrir daqui a um ano uma forma de se fazer uma tecnologia que, sei lá, em 2001 era impossível você pensar que em um ano a gente poderia chegar naquela tecnologia. É uma parada dessa. Eu sei que eu me expliquei mal, mas é isso que eu quero dizer. A tecnologia, ela evolui de forma exponencial. Quanto mais a gente evolui agora, mais a gente vai evoluir amanhã. Eu entendo isso, de verdade, eu entendo. Mas o meu problema com a indústria é justamente ver que isso vira desculpa para se fazer cada vez mais consoles que só são focados em ter diferenças de performance que chegam a ser nulas. Porque a gente vai ter ali depois uma outra geração que vai fazer uma revolução, né? Querendo ou não. Eu acho que assim, a indústria, principalmente console, ela tenta fazer Imagina assim, você vai fazer uma peça, né? Um computador que tem que funcionar por anos. Por Sim. muitos anos. Então, faz todo sentido você ter uma disputa de, tipo assim, qual console tá mais à frente, né? Porque, teoricamente, seria você dizer que, esse X console aqui, ele vai durar mais tempo do que o outro. Então, em questão disso, faz sentido. O que eu não acho legal é, por exemplo, você daqui 1 ano, 2, lançar o mesmo console, só que na versão Pro, ou na versão, sabe, Turbo, Master, que na verdade vai ser a mesma coisa, né? Só que com aquele ponto que ele tinha de mais fraco, melhorado, ou vice-versa. Exatamente. Né? E eu acho que isso só força o consumidor a gastar mais dinheiro com uma coisa que às vezes não precisava, entendeu? Tipo assim, você vai, por exemplo, sair do HD pro SSD, não faz sentido você ter que trocar todo o seu console pra ter um upgrade, entendeu? Então, poderia, por exemplo, no PlayStation 3 mesmo, você consegue remover o HD dele. Sim. E por incrível que pareça, um SSD encaixa ali, sim, sabe? Então, poderiam ter feito alguma coisa para que fosse simples. Olha, você atualiza seu sistema, certo? Uma atualização gratuita e você compra um SSD da sua escolha e coloca lá dentro e pronto. Você vai funcionar com um console muito melhor, entendeu? O lance da mudança de geração, né? Ela é toda muito lúdica, é muito mais carnavalesca do que, de fato, inovação tecnológica, às vezes. A última grande mudança de indústria que eu realmente vi, que foi, meu Deus, o que é isso que está acontecendo? Foi a mudança do PS2 pro PS3. Aquele momento, realmente, foram coisas que foram apresentadas pra gente ali no começo da geração do PS3, que eram absurdas, cara. Você nunca ia ver nada parecido com aquilo em anos se otimizando o PS2, tá ligado? Sim, mas aí tem outro ponto também. Porque, por exemplo, naquela época, falando assim até por conta de ponto de vista do computador, né? Que é onde a gente consegue rastrear exatamente quais são os avanços que tem. Naquela época, cara, era assim, todo ano, né, a Nvidia, a AMD, eles lançam novas placas de vídeo. Então, naquela época do PlayStation 3, do PlayStation 2 pro PS3, cara, cada ano que saía de placa de vídeo era, tipo assim, o dobro de performance, no mínimo. Então, se você, tipo, você tem a sua placa de vídeo que você comprou esse ano, aí daqui um ano sai uma placa nova, aquela que você tinha do ano passado é um lixo, ela não é tão boa, entendeu? Hoje, o que acontece? Quando você passa de um ano pro outro,
com uma nova geração, a performance que você ganha é coisa de, tipo assim, 10%, 15%, sabe? De melhoria com relação à geração passada. Então, se você vai lançar um console a cada 5 anos, sei lá quantos anos faz, né, que eles lançam um console novo, 7, vai ser muito menor também a diferença. Então, tipo, em 7 anos, lógico, você vai comparar o hardware de 7 anos atrás com o de hoje, né? Vai ser uma melhoria incrível, mas não vai ser tão chamativa quanto foi a de um PlayStation 2 pro PS3. Então, antes você tinha otimização de software, então o estúdio que programava melhor a engine gráfica e coisas assim, fazia muito sentido. Você tinha um jogo que era lindo, maravilhoso, no mesmo console que outros jogos eram uma merda, sabe? Hoje, tipo, por mais otimizado que seja ou não, o que vai capar a performance vai ser com certeza o hardware. Entra naquele lance também de que a gente tem uma mudança com o passar da mesma geração, né, com os outros modelos, que nem, por exemplo, o PS4, qualquer outro console, né, a segunda leva sempre vai ser uma leva slim, né, que agora ficou bem popular essa mudança mercadológica ali, né, você lança o console Fat, depois de alguns anos você lança o console Slim, né, e depois você tem um mega upper console parrudo, que é ali uma das minhas críticas com relação a Microsoft fez agora com esse Series, né. Até hoje eu não entendo o papel do Xbox Series S no mercado, né, mas a gente pode entrar nisso no futuro. O lance que eu tô falando aqui é que a gente tem mudanças com relação à tecnologia, né, de conseguir compactar cada vez mais coisinhas que a gente não conseguia antes, né, tipo o PS3, por exemplo, o PS3 Fat tinha... O PS3 Fat, primeiro de tudo, que ele era gigante, né, não sei se você tinha aí, Pedro, o PS3 Fat, o primeiro PS3, que não, era não escrito tinha. Lá, era aquele escrito lá com a fonte do Homem-Aranha, tá ligado? Que virava o símbolo, né, pra você poder colocar ele de pé ou deitado. Ele tinha um problema gravíssimo, cara, de superaquecimento, cara, e, tipo, era um problema muito grande que foi consertado ali depois na sua segunda versão, na versão Slim, PS3 Slim, que é a que eu tenho, e, tipo, isso tudo é coisas que a tecnologia vai avançando, vai proporcionando pra gente. Igual o PS4 mesmo, o PS4 meu Fat, ele tem uma limitação nojenta, é muito, muito chato. Eu tenho uma limitação de conexão Wi-Fi. Então, tipo, se eu tiver uma internet que eu tenho, né, uma internet boa, se eu conectar no Wi-Fi, mesmo que seja do lado, eu vou ter uma limitação ali, eu não sei números, né, mas isso existe, pesquisa que você vai encontrar. O PS5, o PS4 Slim, ele já não tem isso. Então, só por isso, tá ligado? Ele é mais fininho, tem umas coisinhas que foram se melhorando, só que por esse pequeno fator, ele já vira um console superior, tá ligado? Ele já vira um bagulho que é melhor do que o que eu tenho aqui. E Sim. acho que essa é a minha grande bronca com esse bagulho, tá ligado? A gente sempre tem essa corrida de, não, lançou um modelo novo, eu tenho que comprar. Mesma coisa que a gente tem com os compradores de iPhone, né? Compulsivos aí. Lançou um iPhone, comprou um iPhone. Sim. Xbox agora. Você falou, né, da diferença do S pro X. Qual que é o mais barato, qual que é o mais caro? Então, o lance do Xbox, né, que a gente tem o Xbox Series Porque S. tem um ponto muito legal pra falar da Microsoft, porque eles estão, assim, eu acho que revolucionando, Termos né, de aí, serviço? com o lance do serviço. Nossa, mas eu só quero primeiro pontuar a diferença do S pro X. É que eu só não sei qual é mais caro e qual é mais barato. Então, a gente tem o Xbox Series S, né, que é meio que um console ali de entrada, com 20 mil aspas aqui, né, um console de entrada, e ali um Xbox Series X, que é uma máquina bem parruda mesmo, né, que nem você estava falando, ele tem 12 teraflops de não sei lá o que, ele tem um processador muito potente, ele faz coisas bem legais mesmo. Obviamente, a gente pode montar um PC, talvez no preço ali do que é cobrado o Xbox Series X aqui no Brasil, até que bem superior, não sei, talvez, sabe? A questão é essa, a gente pode montar um PC bem poderoso, mais poderoso que o Xbox Series X. Fácil se você tiver grana disponível aí. Mas é indiscutível que são máquinas muito fortes, né? O Xbox Series X, né, que é o mais forte, ele custa ali na faixa dos seus 6, 7 conto, e enquanto o Xbox Series S, ele custa ali por volta de uns 2, 2,5, até 3 você consegue encontrar. Ele é tipo um console que ele não tem entrada de disco, né? Ele é all digital e ele é focado em você ter serviços, né, que a gente tá falando aí do Game Pass. E é basicamente isso, cara. Ele é um console não tão potente, mas ainda assim muito potente, cara. E É o suficiente pra jogar, né? Quero jogar, é o mínimo que você precisa ter. Nossa, te falar bem a real, mano, é muito mais do que você precisa ter. Porque, tipo, eu vi vídeos aí de canais brasileiros, né? A gente o tá S, falando você do tá YouTube falando agora. O S. A gente tá falando agora do YouTube. Vídeos de canais brasileiros aí comparando que compensa mais pra um bolso mediano
falando de um brasileiro fudido igual a gente, tá ligado? Se você compensa mais montar um PC mediano hoje ou comprar um Xbox Series S só pra jogar. E não tem discussão, cara. Não tem. Compensa muito mais você comprar um Series X do que montar um PC atualmente, por questão de grana, tá ligado? Sim. Pra você ter uma ideia da potência e de coisas que são ali mais atrativas pra um console, né? Sim, o que eu vejo é que, por exemplo, a indústria de videogame, né, ela tá mudando pra um outro lado. O lance do jogo como serviço, que na verdade é um outro conceito, né, que a gente ainda não tem, principalmente aqui no Brasil, vai demorar muito tempo pra chegar, se chegar em algum momento, que a Microsoft já lançou. Lá nos Estados Unidos já tem esse programa, por exemplo. Não só Estados Unidos, América do Norte no geral, e talvez em algum lugar da Europa. Mas você paga uma taxa, então não sei se é anual ou mensal pra Microsoft. Você recebe o seu Xbox, você joga, tem direito aos jogos, e quando sair um novo, né, você devolve aquele e pega o novo, sem custo adicional. Você só continua pagando o serviço, entendeu? Olha só. Então não só você tem o jogo em si, que é o que a gente já tá acostumado com o PlayStation Plus e com o Game Pass da Microsoft, né, que na verdade te entrega uma cópia, entre aspas, do jogo, né, digital, e você roda onde você tem lá, mas na verdade isso vai não só, né, te dar os jogos, mas vai também te dar o console, ou seja, aonde jogar, né? E cara, isso é muito legal e ao mesmo tempo muito assustador. Sim. Porque, na verdade, assim, acaba deixando mais caro quem quer comprar pra ter, né? E você acaba não sendo não sei, é a minha forma de ver, pelo menos. Você acaba não sendo o dono do seu console, né? Você só paga o serviço. Você tem direito a usar. Mas aquele hardware não é seu pra você fazer o que você bem entender com ele. O lance que eu vejo muito nessa discussão de serviços, o mercado de serviços relacionado aos videojogos aí, aos videogames, é a mesma discussão, na minha opinião, de que a gente tem de coisas do mercado digital pro mercado físico, né? A gente tem ali, é claro, a Netflix aí, que, né, representa muito do que a gente tem conhecimento de mercado digital hoje para filmes, que é o streaming e tal, essas coisas, e acabou causando aí a morte de uma indústria inteira, que foi as videolocadoras, né? A gente não tem por que comprar, alugar DVD, sendo que o DVD caiu tanto de preço que ficava mais barato comprar a sua própria coleção, e aí acabou calhando de ter um serviço de assinatura onde tem muito mais coisa que você pode assistir do que se você comprasse um caminhão de DVD todo ano, tá ligado? Sim. Então aqui nos consoles eu vejo que tem uma coisa meio que parecida, que é muito bom, só que também ao mesmo tempo muito assustador, tá ligado? Tipo, a gente tem os consoles que são all digital, né? O PS5 tem uma versão que é all digital e o Xbox Series S, ele é all digital. Então a gente tem ali uma forma legítima de se você jogar videogames, só que vamos imaginar que aconteça alguma coisa com a loja e você simplesmente não consegue acessar mais a loja. O que você faz com o console? Pergunta real mesmo, o que você faz com o console? Você acabou de comprar um PS5. Enfia no rabo. Você acabou de comprar um PS5 aí, que ele só tem a versão digital. Aí, sei lá, explode a sede da Sony. O que você faz com o PS5? Então, sim, mas aí, por exemplo, eu sou super a favor de ser tudo digital. Mas você não vê o medo? Você não vê o problema disso? Tipo... Então, cara, é um negócio que eu pensava muito nisso, sei lá, 15 anos atrás, tá ligado? Quando eu baixei a Steam pela primeira vez no meu PC. Porque ali eu tinha uma cópia, eu lembro que eu comprei, tá? Um CD na loja, na livraria, de um jogo. E aí ele vinha com uma chave de acesso, né? Que eu pegava o jogo digital. A partir do momento que eu perdi aquele CD, eu continuo tendo o jogo. Sim. Entendeu? Então, no começo davam, certo, né? Pensava um pouco isso de tipo, ai meu Deus, e se sair do ar, e se a empresa falir e tudo mais. Cara, aí a gente chegou num ponto que é o seguinte, se a Microsoft falir, sumir ou explodir, a gente vai ter coisa mais importante pra se preocupar do que os jogos. Sei lá, a atmosfera do mundo pegando fogo, alguma coisa assim. Porque realmente não faz o menor sentido hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem, com o tamanho dessas empresas, você tá se preocupando ainda com, mas e se o servidor cair? Cara, se o servidor cair, eles colocam outro online em menos de um segundo, você nem percebe. Então a questão é, se você tem uma cópia física de tudo, você acaba gerando lixo e acaba sendo mais custo pra você do que o digital. Então, na verdade, eu sou contra o preço das coisas no digital, porque ainda, tipo, hoje, você vai comprar um jogo versão digital ou versão física, acaba sendo mais ou menos o mesmo preço. Sim. Né? O que não faz o menor sentido, porque o físico, se você imaginar, você tá pagando a logística de tudo, a produção daquele material, e não é só, tipo, a produção do jogo em si, é a produção do CD, por exemplo, né? Da mídia física, a produção da embalagem, do plástico, do papel, da impressão de tudo aquilo, entendeu? Controle de qualidade de cada uma dessas partes pra depois entregar, embalar tudo, colocar no caminhão, distribuir, enfiar num navio e, tipo, distribuir
distribuir pro mundo inteiro. Você tá pagando tudo isso quando você compra uma mídia física. Enquanto que a mídia digital, você não, teórica, lógico, existe também uma logística e tudo mais, mas nada comparado com a mídia física, e você ainda assim tá pagando um valor, tipo, tão caro quanto. E digo mais, acho que deveria acabar mídia física, tipo, de tudo, de filme, de tudo. Só que a gente precisa ter uma forma de armazenar tudo isso com mais segurança, coisa que não se faz. Tipo, quem hoje que tem um computador, um celular e tira, tipo, sei lá, 5.000 fotos ao longo de um ano? Onde que você guarda tanta foto? Exatamente. Sabe, aonde que as pessoas estão guardando tudo isso? É muito comum hoje a pessoa pagar, tipo, armazenamento de iCloud, né, no iPhone, ou do Google Fotos, ou alguma coisa assim, do Drive, pra poder guardar das coisas, mas você já parou pra pensar que essa quantidade de arquivo nunca vai diminuir? Ela só vai crescer? Só vai aumentar, exatamente. Então, assim, não faz o menor sentido. Enquanto se você tiver um mínimo, né, de você parar pra pensar, você faz uma conta, tipo, no guardanapo, assim, é muito rápido. Eu fiz essa conta. No meu celular, no meu iPhone, eu uso ele pra trabalhar, você sabe. Mas também viajei um pouco, tal, e tirei algumas fotos ao longo dos, sei lá, 5 anos que eu tive esse iPhone. Cara, eu consegui lotar os 64 GB dele, basicamente com foto e vídeo, vamos dizer assim. Eu comprei um HD, não um SSD, um HD mesmo, de 2 teras. Eu consigo, cara, lotar ele em mais ou menos uns 40 anos, entendeu? Tipo, Sim. Vai demorar 40 anos pra eu lotar esse HD. Custou, sei lá, R$300. Mas, cara, são R$300 que eu gastei pra colocar todas as minhas fotos, meus vídeos, tá tudo aqui, o meu backup, entendeu? Eu não pago, não preciso pagar nada pra Apple, não preciso pagar nada pro Google. Mas aí vem a minha pergunta, Rubila. Por que eu ainda pago a porra da Apple? Se eu já tenho, sabe? É questão de facilidade, tipo, eu não preciso tirar nada. Eu só, beleza, sabe? Passa, sei lá, eu não sei quanto que é, acho que é R$10 por mês, sabe? Que eu pago. E aí tem lá, tipo, muitos gigas pra eu guardar o que eu quiser na Apple. E aí daqui uns anos, provavelmente, não vai mais caber. Aí eu vou precisar pagar um pouquinho mais. Mas aí só pelo trabalho de tirar tudo da nuvem e guardar no meu HD, eu provavelmente vou pagar, entendeu? E a mesma coisa acontece com o jogo. Tipo, a questão da Microsoft de jogos e tudo mais é ainda mais tranquilo, vamos dizer assim. Porque o jogo que você tem não é diferente do jogo que eu tenho. Então eles não precisam ter um HD pra cada pessoa, entendeu? Eles têm no servidor os jogos, e aí quem tem acesso baixa o jogo pro console e joga, entendeu? O lance pra jogo é porque a gente cai naquele bait aí de que a gente vive gerações que não são comunicáveis dependendo ali da marca, né? A gente tem com o Xbox, né, claro, uma retrocompatibilidade que é absurdamente responsiva, cara. Se você comprar um Xbox Series X, você consegue colocar o CDzinho do seu Xbox, o primeiro Xbox feito, e se você tiver o CD original, né, claro, e ele consegue ler. Isso de continuar armazenando mídias físicas, ela serve tanto para um armazenamento histórico da obra, que nem, por exemplo, vamos imaginar aí que não exista... Vamos pensar num termo bem claro aí para todo mundo pegar. Vamos imaginar aí que Sharknado, sabe Sharknado? Sharknado aí, aquele fantástico filme de tubarões no tornado. Sharknado, ele não foi tirado, né, de cópia. Ele não foi, tipo, retirado em DVDs, assim, teve uma tiragem. Ele sobrevive aí por conta da internet. Vamos imaginar que aconteça algum chabu, eu não tô falando nem de chabu de, né, explodir a internet. Tô falando de chabu logístico aí, ou legal, ou de direitos, que Sharknado fica impossibilitado de ser produzido, tá ligado? É uma mídia que foi perdida. Então, a gente teve isso mesmo no PS3 agora, né? O Jim Ryan, que é o novo presidente da PlayStation, que é um grandiosíssimo pau no cu. Puta, cara, otário do caralho. Ele queria fechar, alguns meses atrás, a loja do PS3. Sim, eu recebi o e-mail. E aí, todo mundo ficou louco, falando, meu irmão, como é que você tá querendo fechar a droga da loja do PS3? E todo mundo correu pra comprar jogo no PS3, todo mundo tava baixando o jogo do PS3 nos HD externos lá pra deixar conectado, porque não vai conseguir mais baixar. Tinha gente falando que não tava conseguindo mais baixar a atualização do jogo, não tava conseguindo mais jogar online o jogo do PS3. Então, tipo, isso gerou uma bola de neve tão grande que os caras tiveram que voltar atrás. Só que aí a gente pensa por um lado, não só de infraestrutura, assim, mas também de valor de acervo histórico. Por exemplo, eu gosto muito de videogame, não sei se pra você vai fazer tanto sentido isso, mas Killzone. Killzone é uma franquia que eu gosto bastante de FPS. E Killzone 1, 2, 3 e outros aí que a gente poderia jogar no PS3, eles estão presos no PS3. Porque o PS4 nem o PS5 tem retrocompatibilidade. Sim. Então, se a pessoa não tem o CD do Killzone 1, ela nunca mais vai
poder jogar Killzone 1. Ah, Ruby Dog, vai ter a pirataria. Sim, vai ter a pirataria. Sempre vai existir pirataria, irmão. Sempre. Nunca vai acabar. Você pode conseguir qualquer coisa de forma pirata. Só que eu tô falando de uma forma lícita de você adquirir aquele produto. Você não vai ter mais. Então, ele meio que mata o produto. E sabe quem que pensa dessa forma? Tipo, ah, dane-se, cara. Eu não tô nem aí pra coisa velha. Sabe quem pensava disso dessa mesma forma? A Nintendo. A dona Nintendo, que falou dane-se, acabou com a cópia de um monte de coisa de acervo físico que ela tinha, né? E quando ela foi lançar ali anos depois uma cópia remasterizada com várias mil aspas aqui também, né? Porque vocês sabem minha opinião sobre a Nintendo. Ela lançou uma cópia com uma ROM que estava autenticada lá por um criador muito famoso de ROMs piratas de jogos da Nintendo. Então você vê que a pirataria salvou a Nintendo de poder mandar um outro jogo dela que ela não tinha em estoque. Isso é o mais absurdo, cara. Os caras venderam um jogo que eles não tinham. E isso é história famosa, cara. Se você digitar aí Nintendo, jogo pirata, você vê ali que ela realmente só conseguiu lançar de novo uma cópia de um dos jogos dela, que era tipo algum Mario aí da vida, algum Donkey Kong da vida, porque tinha cópias piratas na internet. Nem eles tinham uma cópia. Então tá vendo? Que chega a ser o que é kármico, né? Praticamente. Porque a Nintendo corre atrás, a Nintendo corre muito atrás de pirataria e violação de direitos. Pra processar, né? Pra fechar eles são, loja. tipo assim, é um meme na indústria dos jogos, a Nintendo, sabe? Então, quando eles têm que recorrer a um pirata, né, da mídia, só pra poder lançar um jogo, é bem engraçado. Chega a ser cômico mesmo. A história toda por trás disso, né? É uma história bem legal, mano. Eu realmente queria poder falar com mais propriedade aqui, porque eu realmente não lembro muito, faz muito tempo que eu vi isso. É a história que, meio que quando você faz uma ROM, né, você tem que uma ROM, né? Eu não sei como que se pronuncia ROM. É ROM? ROM. É ROM. Quando você faz uma ROM, você meio que tem que deixar ela assinada ali com uma série de códigos que é meio que... Não é como uma digital, mas é muito difícil, tipo, muito difícil eu produzir a minha ROM e o Pedro produzir a mesma ROM do mesmo jogo e os códigos todos baterem um por um. Nunca bate, porque eu vou estar programando de uma forma e ele vai estar programando de outra forma. E a ROM que eles usaram depois, quando foram ver, era de um cara que era muito famoso disponibilizar os jogos da Nintendo. Então, tipo, chega a ser ridículo, cara. Então, isso é uma tecla que eu vejo muito o pessoal batendo, porque eu acompanho muito o canal de retro games, né? E o pessoal Sabe fala uma muito curiosidade? disso. Sabe uma curiosidade do porquê que uma ROM nunca vai ser igual a outra? Principalmente no caso desses jogos tão antigos assim, de cartuchos e tudo mais. Hoje a gente fala, né, que você compra um console e ele vem com esse hardware. Na época dos cartuchos, principalmente dos primeiros, o jogo em si, o cartucho, era como se fosse parte do computador. Então, o cartucho tinha o processador, tinha a memória. Então, quando você conectava aquilo, o seu console, na época, lia tudo aquilo, se utilizava do que estava dentro do cartucho para rodar o jogo. E o jogo tava escrito basicamente na pedra, né, no hardware do negócio para rodar. Então, para você fazer uma cópia digital daquilo, basicamente você tem que ler aquele hardware e copiando, entendeu? Por que nunca vai ser igual? Porque, cara, cada um vai estar usando um computador diferente para fazer isso, uma forma de leitura diferente. Você vai estar num lugar diferente, que vai ter raios solares atingindo o seu computador e mudando pequenos 1 e 0 lá no meio do código e, tipo, nunca vai ser igual. É impossível ser igual. Então, só uma curiosidade aí dos cartuchos. O que só comprova aí que a Nintendo só conseguiu lançar um jogo. Eu queria muito lembrar qual jogo que era, mano. Mas era algum jogo famoso, era algum grande jogo delas. que eles queriam lançar de novo uma versão remasterizada, só conseguiram por conta da pirataria. Então, tipo, eu entendo a nossa crítica com o físico atualmente, né? Tem todo aquele lance de produzir mais lixo para eventualmente descartar mais essa quantidade de lixo. Tem tudo isso, né? Só que, querendo ou não, por questão antropológica, a gente tem registro, né? Então, meio que eu fico dividido ali, né? Por uma questão mais ambiental, seria muito bacana a gente não ter dependências físicas desse tipo de coisa, seria muito bacana a gente poder sempre armazenar tudo que a gente pudesse usar, tudo que a gente pudesse usufruir como entretenimento de uma forma que não fosse, sabe, poluente. Mas também a gente tem essa falta de confiança em grandes marcas e indústrias de armazenar isso, porque eles não querem, né? Que nem, por exemplo, a gente tá falando de Sharknado. Se acontecer um BO muito grande aí de direitos autorais com Sharknado e, tipo, ele só ficar disponível de formas não legais, meio que ele morre, né? Porque quem que vai correr atrás de Sharknado, tá ligado? Você assiste Sharknado hoje porque tá na sua frente,
frente ali no serviço de streaming. Só por isso. Então, meio quem que vai correr atrás de Sharknado, um tubarão que vem pelo tornado, tá ligado? Então você mata a obra. É por isso que essas coisas, elas têm, tipo assim, backup pra todo canto do mundo, entendeu? Exatamente. E se alguma coisa acontecer, a fanbase dá faz pra backup. recuperar, entendeu? Exatamente. Não só a fanbase, as próprias empresas. Tirando a Nintendo, empresa, que é... Não, empresa não faz, Pedro. Empresa não esquece, cara. Empresa não faz. Então deixa eu falar agora que você não tá entendendo. Quando você baixa um jogo no seu PlayStation, certo? Você não tá baixando, você tá baixando isso de um lugar físico. Esse jogo ele não existe na ideia. Ele existe fisicamente em algum lugar, certo? Não tô falando que tem um CD rodando 24 horas dentro de um PlayStation. Não, tô ligado. Tá lá no servidor. E ele tem uma cópia no servidor. Só que quando você baixa na sua casa, ele tá puxando provavelmente um servidor que tá em São Paulo, por exemplo. Entendeu? O cara que tá nos Estados Unidos, ele vai estar baixando um que tá no servidor mais perto da casa dele. E no Japão tem um servidor lá. E na China tem outro servidor. E na Europa tem outros servidores, entendeu? Se você perder acesso a um servidor, tipo de São Paulo, fritou, pegou fogo, caiu um avião em cima, entendeu? Se acontecer isso, pô, você tem outros 50 no mundo. Então a cópia continua ali, entendeu? Você não perde. O que a Nintendo fez ou deixou de fazer, a gente tá falando de uma época antes da nuvem, entendeu? Que não tinha-se essa ideia de servidor, de elasticidade, de armazenar as coisas e deixar disponível. A gente tá falando de uma época que simplesmente, tipo assim, era guardar um pedacinho de plástico, entendeu? De circuito ou não. Hoje em dia já também não faz sentido. Por isso que eu tô falando, não faz sentido cópia física. Não faz o menor sentido. Se você quer ter uma cópia, eu quero guardar, eu me interesso pela história, eu quero ter uma cópia de tudo isso, você pode fazer uma cópia, entendeu? Baixa no seu PlayStation, entendeu? Tira ele da tomada, arranca o HD e deixa guardado. Na eventualidade de você precisar e você ser o último recurso da humanidade, que você tem aquele jogo guardado e mais ninguém tem, vai ter alguém, que talvez não seja você, com conhecimento suficiente pra pegar aquele HD, ligar em um computador, decodificar tudo o que precisa e tirar o jogo intacto dali de dentro. Então, assim, realmente não faz sentido, não tem necessidade de existir uma cópia física. A cópia física, ela é um objeto, tipo, vamos dizer assim, de carinho, entendeu? Tipo, de ter o jogo, de ter o filme. Pô, o Sadal que gravou aqui com a gente já algumas vezes, ele é o doido das cópias físicas. Tipo, ele tem box de Blu-ray, de DVD, de série, e temporada completa e não sei o que, e extra, sabe? É muito legal, mas ele mesmo já falou que é uma questão de carinho. Você tem porque é legal ter, é gostoso ter, entendeu? E segurar aquilo. Mas eu não acho que existe uma necessidade, tipo, histórica de, tipo, eu preciso ter a cópia física porque vai que acontece alguma coisa. Isso já passou faz tempo. Hoje a grande briga, por exemplo, está nos direitos sobre esses acervos virtuais. Então, por exemplo, você tem... Isso aconteceu, acho que nos Estados Unidos, eu acho. Um cara tinha, na Apple Music, né? Tinha músicas que ele comprou no iTunes. Então, tipo assim, eles tinham, sei lá, gastado milhares de dólares, sabe? Comprando música em versão digital e tal. Só que esse cara morreu. E eu não me engano, eu não me lembro agora, mas acho que ele deixou no testamento toda a livraria de música deles, né? Toda a biblioteca de música ele deixou pra alguém, sei lá, pro filho, sabe? Porque o cara colocou muito dinheiro ali. Tipo, ele tinha muito CD, ele gastou muito dinheiro comprando música. E o que a Apple fez? Não deixou ele ter a pessoa ter acesso, porque não foi ela que comprou. Quem tinha comprado era o cara e o cara tinha morrido. Então você tem esse tipo de discussão hoje em dia, entendeu? Tipo, tá ligado a quem? Ao dinheiro que comprou, a pessoa que comprou originalmente, e também depois vai começar a ter mais discussões. Tipo assim, se você comprar um jogo, tipo, não gostei e tal, e não dá você não pode passar aquilo pra frente, entendeu? É uma forma da empresa ganhar dinheiro sempre com a venda do negócio. Então você não tem mais, por exemplo, a opção de fazer que nem você fez comigo. Tipo, você me emprestou um jogo, certo? Tem um jogo seu de PlayStation 3 que tá aqui comigo. Você me emprestou. Com a mídia digital, não tem como fazer isso. Eu posso ir até a sua casa e jogar no seu PlayStation, ou pegar o seu PlayStation com a sua conta e logar aqui, entendeu? Só que aí é você jogando. E se eu quiser ter o jogo também, eu tenho que comprar. Você não pode simplesmente entregar uma mídia física na minha mão e passar pra frente, entendeu? O lance com jogos, né, que eu acho que você ignora um pouquinho, talvez pelo fato mesmo de carinho, né? Eu tenho um carinho muito grande por indústria, pela história dos videogames, né? Então, eu, por exemplo, você sabe que eu curto muito um cara aí chamado Kojima, né? Pago um pau absurdo pro Kojima. E, tipo, o Kojima, ele, no ano lá de 2015, 2016, teve umas tretas pesadíssimas com a Konami, né? A empresa que ele trabalhou a vida toda. E aí, depois de 2016, lá, eles estavam pra lançar um jogo com o Norman Reedus, aquele Daryl, do The Walking Dead, e com o Guilherme Del Toro, né?
né? Sim. E o jogo não foi pra frente por questões contratuais, porque como o Kojima foi mandado embora da Konami e como a Konami tinha os direitos autorais do Silent Hill, que era o título que eles estavam trabalhando, que era o PT Silent Hills, que tinha sido, mano, foi uma demo que deu tanto barulho na internet lá naquele ano de 2016, 2015, que era absurdo, cara. O pessoal tava louco por isso. E ela foi tirada da loja, né? Era só na loja do PS4, era só naquela forma que você podia conseguir, né? Porque era uma demo, né? Você não podia comprar, então você tinha que baixar. E quando ela foi retirada da loja, se você excluísse ela do seu HD, você nunca mais ia conseguir baixar de novo. Eu acho que esse é o grande lance, tá ligado? Não é só a questão da empresa, sabe, decidir porque um filho da puta chamado Jim Ryan quer fechar uma loja. Não, Entendi. às vezes puta, é a história do Kojima, sabe? Por mais que você seja fã do Kojima, por mais que você seja fã do Norman Reedus, do Guilherme Del Toro, você nunca vai poder acessar todos os trabalhos que eles assinaram, todos os trabalhos que eles fizeram, porque não tem mais o PT disponível para download. Então você teria que pegar um PS4, que alguém baixou o PT, e aí você consegue jogar. Tá entendendo? Meio que Sim. fica isso, fica preso. Ela morre. Querendo ou não, eu não tô querendo ser dramático aqui pela obra, mas ela morre, cara. Sim. Se ninguém mais acessa, ninguém mais fala, ninguém mais vê, ninguém mais joga, ela morre, infelizmente. Mas eu entendo, o seu argumento realmente, muito disso é carinho, né? Eu penso dessa forma, assim, antropológica, assim, de querer preservar a história, de querer preservar os jogos, porque eu tenho um carinho muito grande pelos jogos, né? Eu tenho um carinho muito grande pelos diversos games que a gente teve em toda a história. Mas eu confesso que seria muito ruim pra uma pessoa ali que vai nascer depois que eu morrer e não vai ter a oportunidade, sei lá, de jogar The Witcher 3, tá ligado? Porque, sei lá, The Witcher 3 não tinha cópia física, manja? Uhum. Sim. A fita meio que eu penso é disso. Eu entendo. A gente tá falando aí do PS5, né? Você chegou aí na conclusão de que PCs valem mais a pena a custo-benefício aí há anos atrás. Mas hoje, cara, a gente consegue montar um PC, mano? Por que a gente não consegue encontrar nem PS5 pra comprar, nem nada que envolve SSD ou processador? Não, é processador, né? SSD tem pouco. É processador, né? SSD também tá começando a ficar em falta. Tá já ali, cara. Então, por que tá tudo faltando? Primeiro, pandemia, né? Então, fábricas fecharam, fábricas não estão funcionando normalmente, então tem esse problema. Enfim, é um problema mundial que aconteceu, então, né, a produção caiu. Segundo motivo, todo mundo comprou. Tá todo mundo comprando muito mais essas coisas hoje, né, tipo, de um ano pra cá, do que antes. Então, quando começou a pandemia e muita gente foi trabalhar em casa, por exemplo, um mercado que cresceu muito foi o mercado de computadores. Porque, de repente, ninguém tinha computador mais pra trabalhar. Todo mundo precisava ter um computador melhor em casa pra poder trabalhar, todo mundo precisava ter uma webcam nova, porque de repente precisa fazer videoconferência, todo mundo precisava de ter um microfone decente, porque ninguém tinha, e todo mundo começou a comprar essas coisas, né? Todo mundo que eu digo é uma outra grande parte do mundo da qual o Brasil ainda não se encaixaria tão bem. Então começou a faltar produto porque muita gente começou a comprar. E aí você junta isso com a falta de produção, a escassez na produção por conta das fábricas fechando, você já tem um grande problema, certo? E aí pra piorar tudo isso, a gente tem as famosas criptomoedas. Então toda a questão de mineração que ocorre em cima de placa de vídeo, que também precisa, lógico, ter um processador ligado nela e, lógico, que uma placa, né? Então, você começa a ter falta de várias coisas e ainda um aumento, tipo, exponencial, que não parece que nunca vai parar de ter, nunca vai ter fim, que é a tal da criptomoeda da mineração. Então, tá faltando coisa pra todo lado. E por conta de tudo, não tem um motivo, tipo, só. Então, hoje tá tudo muito caro. O preço de tudo subiu e não tá tendo. Tipo, a venda de console, né? Quando lançou o console e de repente não tem mais, isso já estava acontecendo fazia meses já no mundo dos computadores. Então, placa de vídeo, quando lançou ano passado, com a série 3000 da Nvidia também, eles lançaram no site em menos de 20 minutos, já não tinha mais. Tipo, as pessoas entravam pra comprar, era o tempo de ver o site, apertar em comprar e na hora que chegava no carrinho já tinha acabado. E é um problema que persiste até hoje e que vai demorar, infelizmente, alguns anos ainda pra se estabilizar. Então, tipo, quando eles lançaram o PlayStation, Xbox e tudo mais, eles já sabiam que isso tava acontecendo e vai continuar acontecendo. Então, hoje tá muito difícil de conseguir. Antes da gente começar a gravação, eu pesquisei PlayStation 5 e não existe, não tem em lugar nenhum pra comprar. Né? Não tem. E além de não ter, aonde você acha, né, que é no Mercado Livre, aí tem o
último fator, que aqui no Brasil acontece menos, mas também acontece, que é pessoas que têm algum dinheiro, né, pra investir, entre aspas, nisso, que programam bots pra entrar nos sites e comprarem essas peças, seja placa de vídeo, seja PlayStation, seja Xbox. Então, naquele minissegundo que ela tá disponível, a pessoa vai lá e compra e pede. E aí, quando ela recebe, ela pega e vende aquilo por um preço muito mais alto, tipo, no Mercado Livre, no eBay, na Amazon da vida. Então, isso, tipo, lá fora tem um nome, né, que é o scalpers. Aqui é atravessador também, que a gente chama. Aqui a gente chama de atravessador. Então, eu só achei PlayStation 5 no Mercado Livre pela bagatela de 6 mil e quase 7 mil reais. O PlayStation 5 chegando a 9 mil reais. Tipo, shopping é muito aqui absurdo. mesmo, você encontra, tipo, uma loja com uma unidade de PS5, você encontra. Mas o que o pessoal do shopping faz? O pessoal do shopping, claro que eles respeitam muito bem as leis, né? Então eles cobram ali 7.500, 7.600, né? Porque afinal de contas eles sabem que o cara que quer muito ter essa droga, o filho que tá chorando muito na orelha do pai, que vai comprar um console só porque o filho não cala a boca, ele vai pagar o preço que for. Então a gente ainda tem pessoas pagando pra atravessador esse preço ridículo. Eu sou completamente contra você comprar qualquer coisa de atravessador quando tá nesses períodos assim, cara, porque você só tá dando dinheiro pra um cara que tá obviamente agindo de má fé. Ele tá literalmente pegando a fatia ali da desonestidade pura e crua ali e tá te vendendo um bagulho só porque só ele tem. Aí ele faz o preço que ele quer. Sim. Isso é muito errado, mano. Eu acho isso muito escroto. Então, não compra por atravessador, tá, pessoal? Se você tá ouvindo isso aí que é muito um PS5, que é muito alguma coisa que você precisa ter pra ontem, não cara, pague não o preço compra. Não paga o preço disso, cara. Não dá dinheiro pra esses caras. Os caras é muito otário, os caras é muito sem escrúpulo. Não compra de atravessador, coisa que eu te peço. Infelizmente, como eu falei, vai demorar ainda um tempo, pelo menos acho que uns 2 anos até estabilizar e as coisas voltarem no preço. A gente no Brasil já sofre muito com o preço das coisas, né? Então, tipo, é muito... Aqui sempre foi ruim, sempre foi difícil comprar. Tudo é muito caro por questão de imposto e com a nossa moeda desvalorizando cada vez mais. Então, tipo, tudo já fica caro. Aí quando você pega e junta todos esses outros fatores, nossa, é muito antiético, cara, pegar um negócio que já tá muito caro, pagar muito caro, pra depois te vender por um preço ainda mais caro. Tipo, 9 mil reais, cara, num PlayStation. Você tem noção que, tipo, é muito dinheiro? É muito mais... tipo, é mais dinheiro do que muita gente faz em um ano inteiro de trabalho, sabe? Infelizmente. Exatamente. Console, videogame ainda é um luxo muito grande, né, cara? É uma das paradas que me deixa chateado esse bagulho aí do console ter virado celular, né, que a gente tá falando no começo. Eu apostei numa empresa ali fazendo um console em 2013 e vi tantas melhorias, cara, tantas coisas que me deixavam desanimado por não ter esperado mais alguns anos pra pegar um console mais otimizado. Eu estaria super satisfeito com o PS Slim hoje, com todas as melhorias. Do mesmo jeito que eu estaria muito satisfeito com o PS4 Pro, né, que é um PS4 que faz 4K e coisa e tal coisa. E é o que eu acabo pensando hoje quando eu penso em PS5. Puta, será que vale a pena pegar um PS5 agora? Tipo, eu tenho aqui no bolso 7 mil reais. Vale a pena gastar esse dinheiro agora? Tanto porque eu teria que pegar com um atravessador, tanto porque eu teria que pegar primeiro o lote aí, essa primeira versão, que eu acho que acaba não compensando mais, sabe? Às vezes eu paro e penso, puta, será que vale realmente a pena ou é só fogo no cu? Eu sinceramente não sei o que dizer. Acho que assim, pro computador, né, trazendo mais pra minha realidade, que é, no caso, os computadores. Quando lançam uma coisa nova, né, dá vontade de comprar, mas o preço é tão absurdo que não vale a pena. Vale muito mais a pena você esperar, sabe? Tipo, dar um tempo, 2 anos, que seja, vai sair uma versão mais otimizada, e aí você pode escolher, né? Primeiro que você vai ter mais opção, que é mais justo, e segundo que aquela primeira versão provavelmente vai cair o preço, então você vai conseguir comprar a primeira versão mesmo, só que num custo mais baixo. Então, às vezes, vale mais a pena. E isso com o computador é muito real, porque, que nem eu falei, a placa de vídeo mais foda que saiu, sabe? Pô, pra comprar ela, se você achar pra comprar em algum site, vai estar, tipo assim, 14 mil reais, sabe? 12 mil reais. É a mesma placa daqui 4 anos, 5 anos, vai estar, tipo, muito mais barato, se você achar. E se você não achar, você pode comprar ela usada de alguém que vai provavelmente estar vendendo, tipo, muito mais barato do que ela tá hoje, entendeu? Pô, vai estar custando o preço de uma placa média de daqui 5 anos, entendeu? E que vai valer muito a pena, porque, como eu disse, o avanço que a gente tem na tecnologia hoje, tipo, não é de se jogar fora. Então, uma peça de 5 anos
anos atrás, ela não é tão ruim. A minha placa de vídeo hoje é uma placa de anos atrás, entendeu? De tipo, sei lá, mais de 3 anos atrás. E, cara, eu jogo tudo, sabe? Pode não ser, né, no máximo, no mais bonito nem nada, mas, cara, eu consigo jogar. Eu não posso reclamar, entendeu? E é uma placa que custou, sabe, dezenas de vezes mais barato do que essa placa top de linha que saiu agora, entendeu? Então, isso é legal no computador, mas que também vale pro console, né? O difícil é assim, é a urgência que a gente tem de acompanhar as coisas. O que a gente tira dessa discussão toda, né, desse episódio todo, é que a gente paga mais caro pela nossa pressa, né? A gente quer muita droga no PS5, a gente paga 8 mil conto pro cara ali pra ter um PS5 amanhã, né? A gente quer muito uma placa de vídeo porque quer rodar, sei lá, Minecraft com Ray Tracing no máximo aí, e você compra a placa de vídeo que tá mais atual aí, né? A gente paga só pela nossa pressa. E eu acho que isso, querendo ou não vai mudar, porque vão existir pessoas com cacique e com disposição. Cacique não, né? Cacife. É. Ah, é cacife? É, cacique é de índio. Não, eu sabia, mas eu achei que era gíria. Sério? Eu falo errado minha vida toda? Mentira. Mentira, eu achei que era tipo uma gíria, tipo, sei lá, matar não, é uma palavra, eu acho, tipo, pode ser contado como gíria, eu acho. Mas eu achei que era cacife, mas é tipo... Não, é cacife. Caralho, mano, você tá de sacanagem. Eu não sabia. Cachê, cacife. Eu não sabia disso, mano. Muito bem. Caramba, ó, cada dia a gente aprende uma coisa nova. Pra aprender, basta tá vivo. Pra errar, basta tá vivo também. Como aviso final, por favor, Sony, patrocine o Nerd A. Ótimo Sony. Canal, que eu sei que alguém da Sony tá ouvindo isso. Sim. Então, please, Sony, sponsor the Nerd A channel on YouTube and give him a PlayStation 5. Thank you.